Campinas conquistou a 4ª posição entre as cidades brasileiras que mais receberam eventos internacionais em 2025. Isso é apontado no ranking da Associação Internacional de Congressos e Convenções, divulgado na Alemanha durante uma feira em Frankfurt. Feira essa mundial de negócios voltada aos segmentos de reuniões, incentivos, congressos e eventos. É a melhor colocação que Campinas já alcançou na história do ranking internacional, que é considerado um dos mais importantes do mundo no segmento de turismo de negócios e evento. Em 2024, por exemplo, Campinas ficou em 5º lugar. Em 2025, sobe uma posição. O ranking das cidades brasileiras tem São Paulo em primeiro lugar, principalmente pelo turismo de negócios, o Rio de Janeiro na 2ª posição, Brasília, capital federal, em 3º, Campinas em 4º lugar e Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, em 5º, atrás de Campinas. Isso reforça a importância da cidade para o turismo de negócios e para atrair gente também para os grandes eventos do município. Um potencial econômico no turismo, por conta da infraestrutura, dos hotéis, dos centros de convenções, das multinacionais, universidades e polos de inovação. E atento a esse crescimento do setor e a demanda por profissionais qualificados, o Senac Campinas está com inscrições abertas para diversos cursos voltados a essas áreas. E sobre esse assunto, nós recebemos nesta edição do Manhã Bandeirantes, nesta terça-feira, a Juliana Reis, coordenadora das áreas de turismo, hospitalidade, gastronomia e eventos do Senac Campinas. Juliana, primeiramente, muito obrigado por atender o nosso convite. Um bom dia, prazer recebê-la aqui nos nossos estúdios. Bom dia, que alegria estar aqui com vocês hoje. Esse resultado surpreende quem já trabalha nessas áreas e na formação dos profissionais, e Campinas tende a aparecer cada vez mais alto nesse ranking, na sua opinião? Você imagina a nossa alegria enquanto campineiros de ver a nossa cidade lá, né? Então aqui a gente acompanha toda essa infraestrutura que a cidade tem, né? E ver que realmente ela está posicionada formalmente numa pesquisa nos trouxe muita satisfação, ainda que a gente já acredite muito em todo o potencial da cidade e dos serviços. O desempenho de Campinas acompanha o crescimento do Brasil no cenário internacional de eventos. O Brasil, o país como um todo, subiu 2 posições no ranking mundial e passou a ocupar a 13ª posição. Então, de todos os países do mundo, o Brasil é o 13º que mais realiza eventos internacionais associativos em 2025. Para subir ainda mais nesse ranking, a gente tem mão de obra especializada para tanta demanda, Juliana? Se eu falasse que tem, eu ia estar aqui complicando, né? Porque a gente precisa melhorar. Isso é fato. A gente precisa desenvolver não só a infraestrutura e os equipamentos, mas contribuir com o desenvolvimento do capital humano que entrega tudo isso, né? Então, a gente realmente precisa trabalhar muito para se desenvolver nesse aspecto das pessoas, né? Porque é isso que faz acontecer tudo. Hoje, quais são os maiores gargalos nesse setor, as maiores dificuldades de encontrar profissionais? Eu acredito muito que muitas pessoas nem conhecem as oportunidades que existem no setor de turismo, hotelaria, eventos. Quando a gente fala assim, de uma população que tem, muitas vezes, uma situação econômica vulnerável, quem que frequenta esses espaços? Não são, muitas vezes, os trabalhadores, né? Você já parou para pensar que, às vezes, quem entrega a hospitalidade, quem entrega o luxo, às vezes está vivendo numa situação super vulnerável? Como que você fala para essa pessoa que não pode ter um fio de cabelo no quarto, por exemplo, quando às vezes falta água na casa dela? Ou então a pessoa não tem o que comer ou está passando uma dificuldade super grande, só que ela está ali servindo um jantar com alguma comida que ela nunca nem ouviu falar. É muito desafiador. Então, eu acho que a distância entre a pessoa que precisa trabalhar e vai entregar esse serviço está muito grande. Então, não acho nem que tem esse distanciamento de eu não quero trabalhar no turismo. Acho que é antes disso. Tem um desconhecimento.
Nath Luquezzi, estamos recebendo a Juliana Reis, coordenadora das áreas de turismo, hospitalidade, gastronomia e eventos do Senac Campinas, e daqui a pouquinho a gente vai falar da sua oportunidade também de aperfeiçoar como profissional nessa área. Nath Luquezzi. Bom dia, bom dia. O turismo de experiência ele vem crescendo muito, assim como também na questão de produtos e tudo mais. Como é que Campinas ainda pode explorar melhor esse perfil de visitante? Conhecendo, né, Nath? A gente precisa se aproximar, se apropriar de tudo o que tem de legal nessa cidade. A gente precisa saber, quando alguém pergunta assim, o que tem para fazer em Campinas? A gente tem que explorar além de, vai visitar só um determinado equipamento. A gente precisa valorizar tudo que tem de legal aqui, né? Veja quantas universidades, centros de saúde, polos tecnológicos. As Campinas é um referencial em ciência, tecnologia, inovação. É tão rico, tem tanta logística, né? Então, eu acho que o próprio campineiro se apropriando de tudo que tem de bacana na nossa cidade, se interessando por fazer parte desse movimento, eu acho que a gente pode crescer com isso, sim. A formação, como você bem destacou, passa muitas vezes por compreender o que é o trabalho do turismo. E uma vez a pessoa tendo ali a formação técnica, entendendo as funções dela, ela pode lidar também com um choque cultural. Como é esse impacto de ver gente do mundo inteiro com diferentes comportamentos, com diferentes hábitos, e entender que você está ali para respeitar e dar a comodidade para quem vem visitar Campinas? Isso passa também pela formação? Olha, eu diria que isso é a nossa essência. E traduzindo isso que você falou, eu posso falar uma palavra, que é a hospitalidade. Então, como que nós acolhemos, como que nós reconhecemos o outro? Um dos princípios da hospitalidade é o dar, receber e retribuir. Então, nessa relação genuína de troca, o respeito com as outras culturas é essencial. E isso é um dos pilares do Senac, né? A hospitalidade não é só uma questão de atendimento. Ela é uma questão de cultura, é uma questão estratégica em qualquer profissão, né? O relacionamento humano. Então, por exemplo, um exemplo prático. Nos cursos de guia de turismo, ou técnico em hospedagem, ou restaurante-bar, nós temos uma abordagem muito fiel e muito interessante para os idiomas. Então, por exemplo, um curso de técnico em hospedagem tem 108 horas de inglês e espanhol para garçons, recepcionistas e camareiras. E isso é só uma pequena demonstração de quanto que a gente valoriza essa interculturalidade e a importância da gente estar aberto para atender todas essas pessoas, né? O brasileiro, por exemplo, ele tem um hábito do contato físico ao cumprimentar, ele tem um hábito de falar bastante no encontro, diferente de outras culturas. Como trabalhar esse choque sem parecer que você está abrindo mão daquilo que você é como brasileiro? Eu gostei dessa pergunta. E sabe o que eu gostei também? Na pesquisa, tinha muito ênfase assim, a esse jeitinho brasileiro no sentido da alegria, da espontaneidade, do acolhimento, né? Mas, de fato, não é toda cultura que gosta desse calor humano, tudo. Então, a gente tem que conhecer para respeitar, né? Eu acho que essa apropriação é o que vem no início de tudo, né? E lidar com pessoas nem sempre é fácil. A gente, às vezes, realmente não consegue receber o mesmo respeito. E aí, como gerir esse momento, né? Como fazer essa gestão de crise quando esse profissional se encontra em uma situação tanto quanto embaraçosa? E são várias, né? Eu acho que essas situações, elas são presentes tanto no relacionamento ali, cliente, hóspede, funcionário, alguém de eventos, no nosso dia a dia, no mundo corporativo. Eu acho que isso é muito relevante, né? E por isso que também vale a gente falar assim, olha, o Senac trabalha no desenvolvimento de competências. E as competências profissionais têm 3 pilares, que são os conhecimentos técnicos, conhecimentos, as habilidades, então tudo que a gente aprende a fazer, e os valores, as atitudes. Então, as atitudes permeiam todos os cursos do Senac, justamente porque a gente reconhece essa questão dos desafios humanos e como a gente precisa lidar com a atitude para contribuir no relacionamento interpessoal, na resolução de conflitos.
Outra questão também que eu achei interessante é a questão dos guias. Eles geralmente, como que é esse processo? Porque muitas das vezes esse guia não esteve presente neste ponto turístico, muitas das vezes. Como é que é esse trabalho até ele desenvolver aquele conhecimento para aí sim conseguir levar uma excursão ou o pessoal para conhecer? Ah, gostei dessa pergunta, Nath. No curso técnico em guia, que é uma profissão regulamentada, nós temos que seguir vários pilares e estruturas para que justamente ele desenvolva essas competências relacionadas ao guiamento. Então, ele passa por diversas atividades práticas, incluindo uma visita intermunicipal para fazer o guiamento. Então, o estudante antes, ele tem toda uma carga horária destinada ao planejamento. Então, vamos supor que ele saia de Campinas e vai fazer planejamento em Santos, que ele nunca foi. Tem uma parte de estudo preparatório muito grande antes. Ele tem que saber onde que o perfil desse cliente, onde que ele vai levar, como que ele vai considerar toda a logística do receptivo. Então, além dele estudar, ele vai na prática. Ele participa, ele entra no ônibus, faz todo o guiamento desde o ônibus, faz a parada técnica, chega lá na cidade do destino e exercita na prática o que ele trabalhou em sala de aula. Aí, além da visita intermunicipal, nós temos também a visita interestadual. Então, a turma passada, por exemplo, ela foi para Vitória, de avião, fez toda essa parte preparatória antes, estudou. Às vezes, eu gosto muito de falar para os alunos no início dos cursos que o curso de guia de turismo não é para você se especializar em ser turista. É para você se especializar e se capacitar para atender o turista. Então, ele vai para uma viagem interestadual, com aéreo, com hospedagem, com toda a situação ali que acontece lá, volta e depois ainda tem uma uma interestadual com rodoviário. Então, é super trabalhoso. Ele vai se desenvolver tanto ali na base de pesquisa. A nossa metodologia ativa preconiza que ele saia da parte teórica. Ele tem que pôr a mão na massa. E nesse curso, a mão na massa é viajando. É fazer nossas atividades e lidando com todos os tipos de BO que aparecem, viu? E são muitos. Eu imagino, porque quem trabalha com o público tá ali à disposição daquela pessoa para oferecer o melhor conforto, mas muita gente passa do limite. E aí, turismo tem gente que às vezes bebe um pouquinho a mais, se sente dono daquele ambiente. Também faz parte da formação aquele respira, conta até 10 e responda com educação, Juliana. E como? São tantas aventuras, muitas mesmo. E a gente tem que trabalhar isso, né? Então, por isso que é legal a competência com os 3 pilares da competência. Porque não adianta você só saber, não adianta só você fazer. Você tem que ter toda a parte atitudinal ali, ó. Porque os 3 pilares têm o mesmo peso. Se você não tem atitude, mas tem a técnica e sabe fazer, o que adianta? Você vai lidar com tanto desafio? Isso é encantador. Isso é encantador. Eu acho que é isso que também atrai o turista ao Brasil, né? Então, essa alegria que tanto apareceu na pesquisa, quanto essa hospitalidade, faz com que seja realmente um diferencial, né? Nath Luquezzi, que é jornalista, bailarina e trabalhou por muito tempo com evento também, pode trazer a experiência pessoal. Qual o maior desafio de lidar com o público em evento, Nath? Em evento, eu acho que com certeza é essa questão de... A pessoa, muitas vezes, você respeita e tudo mais, mas ela não vai te dar esse mesmo respeito. Eu trabalhei em hotel também, estava até comentando com ela. Meu gestor sempre falava, diga bom dia, independente se a pessoa olhar para sua cara ou não. Então, muitas das vezes você falava bom dia e a pessoa nem olhava no seu olho. Então, essa questão realmente do vai, não vai, é complicado. Existe uma questão também de segurança quando esse guia turístico, essa pessoa que trabalha na área de turismo, tem que estar
preparada para uma possível eventualidade na questão de segurança. Sim, sobre o aspecto patrimonial, mas também sobre o aspecto humano, né? Então, no curso de guia, nós temos ali uma competência inteira voltada para primeiros socorros, para a utilização de equipamentos de proteção individuais, situações de risco, porque, olha, em todas as turmas, tô até rindo só de lembrar, mas mesmo nos cursos, quando os alunos vão, um papo que a gente tem é assim, vamos fazer bom uso das experiências desafiadoras, porque que bom que a gente está aprendendo sobre elas no curso, né? Que aqui a gente tem os especialistas, os docentes, a coordenação, tudo amparando. Então a gente tem que torcer para essas situações acontecerem no curso, para eles terem musculatura, porque na vida real ela acontece, né? E é super importante essa questão da segurança. Acontece muito isso, de você dar bom dia, a pessoa passar reto, batido? Acontece, viu? Acontece muito, mas principalmente em hotel. Porque eu acho que aquele momento é o momento que a pessoa quer relaxar. Às vezes, você sendo feliz 7 horas da manhã, na hora que a pessoa tá indo tomar o café da manhã dela, ela não tá muito mas dá pra relaxar sem ser mal educado também, né? Tem, mas acontece muito. Custa nada devolver um bom dia. Mas talvez esse seja o nosso jeito brasileiro, né? Talvez pro estrangeiro seja um choque. Às vezes você cruzar com alguém e dar bom dia. Se bem que a gente vai às vezes pra São Paulo, dar bom dia pras pessoas na Avenida Paulista, as pessoas ignoram do mesmo jeito. Acho que não é. Posso contar uma situação inusitada, já que a gente tá falando sobre isso e sobre esse choque cultural? Eu trabalhei muitos anos em recreação. E no hotel que eu trabalhava era um hotel internacional. Então vinham muitos gringos e tinha uma menininha americana e ela foi ao banheiro. E ela jogou o papel higiênico dentro do vaso sanitário. E eu não falo inglês perfeitamente para conseguir desenrolar com ela. E aí ela não entendeu o porquê. Ela ficou, como assim não pode jogar o papel higiênico dentro do vaso sanitário? Então essas pequenas coisas você tem que estar preparado, porque você não pode gritar com a criança, não joga aí, vai entupir o vaso. Então tudo isso você tem que levar um jeitinho, mesmo você não falando o inglês perfeitamente, você consegue ter esse tato de explicar para a criança. Então, tá aprovada a Nath Luquezzi, Juliana? Nath, pode me contratar, hein? Super desenvolvida. A gente vai conversar terminando essa entrevista. Por favor. Nós estamos conversando com a Juliana Reis, coordenadora das áreas de turismo, hospitalidade, gastronomia e eventos do Senac Campinas, que tem cursos abertos e gratuitos para quem quer aproveitar esse momento importante também para Campinas. Afinal de contas, Campinas está no ranking da Associação Internacional de Congressos e Convenções, listada como a 4ª cidade a mais receber eventos internacionais no Brasil, atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, à frente de Belo Horizonte. Juliana, conta um pouquinho pra gente sobre que cursos são esses e quem está nos acompanhando e está interessado, como é que pode ter mais informações e quem sabe fazer parte da sua turma? Que legal. Eu recomendo que todo mundo entre lá no site, porque são tantos cursos. E eu só vou ter tempo de falar rapidinho sobre alguns deles. Fique à vontade. Então, só para vocês terem uma noção, assim, em alimentos e bebidas, no que diz respeito a bebidas, serviços e gestão de gastronomia, o Senac Campinas oferece mais de 100 cursos por ano. Então, hoje eu posso destacar o básico em cervejas, básico em whisky e também toda a parte de gestão. Então, gestão de cardápios, gestão de pessoas, tudo voltado para alimentos e bebidas. A parte de higiene e manipulação de alimentos, com segurança alimentar, temos também. Cursos de hotelaria, a gente está com cursos sobre hospitalidade nos serviços de saúde. Então é legal quando a gente pensa assim no segmento de turismo e hotelaria e tudo isso que está trazendo na pesquisa, também a nossa importância e o nosso papel na questão dos hospitais, né? Que eles estão oferecendo uma hotelaria hospitalar avançada e o Senac tem cursos para isso também. De eventos, agora no segundo semestre, organizador de eventos. É uma qualificação profissional que vai abordar toda a parte pré, trans e pós-eventos. Então, num curso ali de 160 horas, o participante já consegue desenvolver algumas competências para uma rápida inserção profissional no mercado de trabalho. Né? No começo do ano, a gente sempre tem o técnico de eventos e agora, ao longo do ano, alguns cursos rápidos também. Vou avançar para um projeto muito especial, porque a gente não faz nada sozinho, né? Então, a gente precisa do coletivo, a gente precisa da iniciativa privada. E o Senac Campinas começou um movimento, alguns anos atrás, de uma aprendizagem
técnica focada no segmento de turismo e hospitalidade. Isso quer dizer que os hotéis hoje têm a oportunidade de contratar, os hotéis e restaurantes, ou contratar jovens aprendizes que vão estudar no curso técnico em hospedagem, por exemplo. Então, a partir de 16 anos, é possível que o hotel contrate um jovem que vai estar estudando no Senac o curso técnico em hospedagem. Isso, alinhado ao seu fazer profissional, é muito bacana. Então, a gente está com inscrições abertas para esse programa também, de aprendizagem técnica em hospedagem. E uma super novidade é o aprendizagem técnica em serviços de restaurante e bar. Então, as cadeias de restaurantes estão brilhando os olhos para esse lado, os hotéis também, porque a gente está qualificando o jovem que vai atuar diretamente em alimentos e bebidas, enquanto tem 1 milhão ali de certificações. Estou aqui na página do Senac Campinas. Para facilitar, se você jogar Senac Campinas no Google, você vai chegar a essa lista. Tem, por exemplo, aqui turmas que iniciam no dia 2 de junho e seguem até o dia 7 de julho de Turismo Criativo. Às terças-feiras, das 8 da manhã ao meio-dia. E tem aqui bolsas de estudo, tem opções para quem quiser participar. E eu fiquei curioso com o conceito de turismo criativo. Como é que funciona, Juliana? Sabe aquilo que a gente estava falando antes, da gente se apropriar da nossa cidade? Sair do óbvio? É isso. E além da Lagoa do Taquaral e da Torre do Castelo. Que já são super legais, mas tem tanta coisa. Aqueles nichos específicos. Veja a quantidade de cafeterias que tem nessa cidade. A gente está vivendo um boom das cafeterias. A gente precisa olhar para isso. E as cervejas? Campinas tem um polo cervejeiro, gente. São cerca de 40 cervejarias aqui na nossa região, com propósito, com associação, com um monte de coisa legal. Então, o turismo criativo é uma provocação para a gente ir além e achar tudo isso de legal que tem por aqui. Eu tenho uma competência aqui muito interessante, que é a questão de precificar, como precificar produtos e serviços turísticos. Isso é um baita desafio. Super! E precisa ter técnica, né? Então, convido todo mundo que quiser conhecer sobre isso para ir lá, porque não é assim, né? Para onde o vento levar, eu vou. Existe uma tendência de precificação? Existe toda uma estratégia, né? Mas eu acho que a gente precisa também estar dentro do que a concorrência traz. A gente tem que ser muito assertivo. E também a precificação ajuda a estimular para onde que a gente quer impulsionar os negócios, né? E se você quiser conhecer um pouco mais, além da página... A página do Senac é sp.senac.br, mas o caminho mais fácil, joga Senac Campinas no Google que você vai chegar à página da unidade aqui da cidade, ou pode ir pessoalmente na Rua Sacramento, número 490, no centro de Campinas. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 9 da noite, e aos sábados, para você que não consegue ir durante a semana, o Senac também está aberto das 8 da manhã ao meio-dia. E ali você tem o e-mail, tem também as formas de se comunicar e conhecer um pouco mais sobre as bolsas de estudos, sobre cursos gratuitos e sobre as turmas que em breve vão começar voltadas também ao turismo. E nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes, na edição desta terça-feira, com a Juliana Reis, coordenadora das áreas de turismo, hospitalidade, gastronomia e eventos do Senac Campinas. Juliana, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Que seja um sucesso cada novo curso do Senac e que o turismo de Campinas possa ganhar grandes profissionais qualificados para essa área importante para a nossa economia. Muito obrigada, Heitor, Nath, foi um prazer.